Olá, hoje eu estou aqui com o Dr. Márcio Raposo. Ele é fisioterapeuta e osteopata. E eu vou conversar um pouquinho com ele para saber como que funciona, né? Dr. Márcio, tudo bom? Tudo bem. Fala um pouquinho sobre isso, a osteopatia. A osteopatia, ela surgiu nos Estados Unidos no século XIX, através de um médico chamado Dr. Andrew Taylor Still. Ele começou a observar que naquela época a parte da medicina era muito grotesca quanto ao tratamento. Sim. E ele começou a estudar mais o corpo humano e ele observou que as estruturas corporais, a sua postura, seus ossos, as articulações, muitas vezes influenciavam também na parte toda do organismo do corpo. Então ele começou a ir a mais fundo isso e com isso ele fundou a escola de osteopatia, que depois do século XIX, chegando no século XX, ela foi para a Europa, onde ela se desenvolveu mais, no Reino Unido, na França. E aí a gente começou a observar que além das estruturas músculo-esqueléticas, a parte cranial e visceral também Isso eu não sabia. entravam, se envolviam com isso. Então, às vezes, quando você tem uma disfunção de uma parte visceral, isso pode afetar a sua parte músculo-esquelética, assim como a parte músculo-esquelética também afeta a sua parte visceral. Então são coisas diferentes. Então na osteopatia, o que a gente faz? A gente busca descobrir a origem da lesão e não propriamente aonde a pessoa chega. O paciente chega aqui muitas vezes, eu estou com uma dor no ombro. Só que aí passa por anamnese. Mas o problema está em outro lugar. Exatamente, a gente passa por uma anamnese profunda para saber todo o histórico. Às vezes foi no parto que teve alguma coisa, ou uma queda na infância. Tudo isso o corpo vai se adaptando ao redor das patologias que vão ocorrendo durante a vida. E isso vai gerando disfunções em cadeia, que pode gerar uma dor crônica, que é hoje. Eu queria saber um pouquinho assim, por exemplo, quem vai fazer um tratamento com osteopatia, ele pode em uma sessão resolver o problema, ou necessário, sei, 2 ou 3 sessões, como que é isso? Então, como eu te falei, na anamnese a gente vai tentar descobrir a origem daquela lesão. Muitas das vezes a gente consegue em uma sessão mexer em um ponto e o próprio corpo é que vai fazer esse reparo da lesão. Na verdade, o osteopata ele vai procurar a origem daquela lesão, ele vai fazer o tratamento naquela região e o seu corpo mesmo que vai ser quem vai promover essa sua cura. É o próprio corpo que promove a cura, não é? Dependendo do local ou a doença que ele tenha. Sim. Se houver necessidade, vem 2 ou 3 vezes, ou quanto for. Exatamente. As sessões elas são um pouco diferentes das sessões de fisioterapia. Elas precisam de um intervalo de 7 a 14 dias de uma sessão para outra. Uma semana. Para poder o corpo se adaptar àquele estímulo que foi dado. E muitas das vezes isso vai se espaçando cada vez mais. Alguns pacientes preferem ficar vindo de 15 em 15, de mês em mês, aí assim, mas já recebeu uma alta, ele vem mais para fazer uma manutenção. Mas eu acho que eu conheci uma pessoa que fez uma sessão e não precisou voltar. Acontece também, né? Acontece também. A pessoa, o doutor médico, né, descobrir, quer dizer, ele cura aquilo ali, ele resolve o problema dele, né? Porque na verdade às vezes é um bloqueio que tem ali de alguma parte ali, que aquilo estava gerando uma disfunção. Com certeza. E o que acontece? Nas sessões de osteopatia, o tratamento ele não é só manual. A gente explica muito ao paciente como funciona o corpo, como que aquilo gerou aquele problema. E a pessoa começa a ter mudanças de hábitos de vida após aquilo e percebe, começa a escutar melhor o que o corpo diz. O seu corpo te conta a história. Muitas vezes a gente não sabe escutar o que ele está contando. Então, após a sessão, a pessoa às vezes modifica. E isso dela modificar também gera essa melhora por um tempo maior. Uma curiosidade. Tem idade para fazer osteopatia? Faz em qualquer idade? A partir de que idade? Como que é isso? A partir do momento que se gera um bebê, já começa o tratamento osteopático para as grávidas. Tem o tratamento osteopático para recém-nascido. Fala um pouquinho sobre esse para grávida. Essa parte não é a parte que eu trato. Eu não costumo tratar, não costumo mas existe esse tratamento? Existe. Aqui mesmo no consultório eu tenho um amigo que vem do Rio de Janeiro. Isso. Ele é especializado nisso. Porque a mulherada fica muito com dor nas cadeiras, né? E as crianças ali, essa parte do crânio do bebê quando nasce, às vezes tem que saber o que houve, como foi a gestação. Então, naquele momento ali, é um grande trauma. O primeiro grande trauma que a gente sofre é quando a gente nasce. A gente está ali quietinho, num lugar ótimo, quentinho, e de repente a gente vem para toda essa Doutor Márcio, além da osteopatia, o senhor trabalha com a fisioterapia ou não? Só a osteopatia? Hoje eu não trabalho mais com a fisioterapia porque demanda um tempo maior para poder fazer as sessões de fisioterapia. Então, geralmente eu encaminho para fazer associado o trabalho da osteopatia com um outro fisioterapeuta, com um professor de pilates.
Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Qual é o endereço aqui para as pessoas que estão te vendo? Nós estamos aqui no Espaço ARP, no bloco 9, sala 101. Tem um telefone? Tenho 22 98808 1014. Tem Instagram? Tenho, @Dr. Márcio Raposo. Tá. Então é só marcar uma consulta para se avaliar o que é e começar a tratar. Exatamente. E uma vez por semana, tendo necessidade, ele vai voltar isso. Ele retorna dependendo do que for e vai. O ideal é aquilo que eu te falei, é a pessoa perceber e modificar aquilo que levou a pessoa a ter aquela patologia. Às vezes a pessoa tem uma dor, ela bota uma bolsa de Alcaquez, melhorei, bota um... Né? E as dores crônicas, elas têm muita relação e ela fica voltando. Com a ansiedade, assim, com uma pessoa muito ansiosa, muito estressada. Eu vou te fazer uma pergunta muito interessante. Porque não... Eu não sei se eu estou errada. Se eu estiver errada, você me conserta. Sim. A questão da dor, da aflição, isso é uma coisa muito nova, de uma geração, eu acho que depois da pandemia, não é isso? Como o senhor vê isso? A osteopatia, ela deu um boom, lógico que ela sempre existiu, mas há muita procura mesmo? Começou as pessoas a procurar? A dor, na verdade, nada mais é do que o seu corpo te avisando que algo está em desordem. É verdade. Só que aí, às vezes, a dor está em pontos diferentes do que aquele que ele está te mostrando. Por exemplo, uma dor visceral é uma dor difusa, a gente não sabe o ponto. E às vezes você tem uma alteração no estômago e aquilo está te gerando uma dor lá no meio das costas. Você tem uma dor na lombar e aquilo te gera transtornos intestinais. Então você começa a ter dificuldade de ir ao banheiro. Eu estou precisando da consulta. Sim. Que olha, vez quando dá umas dores aqui, que não é brincadeira, não. E o excesso de estresse, no dia a dia, o que acontece? Ele te libera muita cortisona, muita noradrenalina na corrente sanguínea, isso por um tempo muito alto. Então você não consegue baixar isso, após um tempo começa a ser uma coisa nociva para o organismo. Doutor Márcio, eu quero te agradecer de coração. Meu pensamento de divulgar a osteopatia, que dá resultado. A gente vê, às vezes, como você falou, faz uma sessão, a pessoa sai inteira, resolvida. Mas eu vou te dar ali só para o senhor falar, se eu quiser, um tchau aí, pessoal. Muito bem, obrigado aí por esse momento aqui, agradeço a você, a todos aí que estiverem assistindo aí a entrevista. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida e quebrar o mito. A osteopatia também não é milagre. O paciente também tem que ajudar com o tratamento, com essas mudanças de hábitos que levaram a ter essas disfunções. Obrigada. Bye, bye.